Olá, meus amigos e minhas amigas do nosso curso de aprofundamento bíblico e que nós estamos falando sobre o Jesus da história e o Cristo da fé. Então nós já estamos no nosso sexto encontro e estamos conversando sobre o Evangelho segundo Marcos. Então no Evangelho segundo Marcos, no encontro passado, então nós já conversamos, já aprofundamos. Quem não viu esse vídeo ainda, volta, vai ver lá, Evangelho segundo Marcos. Esse aqui já é Evangelho segundo Marcos, parte 2. Então, só para a gente não se perder, a gente sabe que na história dos escritos bíblicos do Novo Testamento, nós temos então quatro partes, quatro períodos, vamos dizer assim, né? Jesus apareceu no ano 30 até o ano 33. Do ano 30 até o ano 67 os cristãos da primeira geração. Aqui ainda não tinha nada escrito que a gente está falando em relação aos evangelhos. O que nós tínhamos escrito aqui nessa época são só as cartas paulinas, que Paulo escreveu as suas cartas a partir do ano 51 até o ano 58. Então ele escreveu as cartas autênticas, que são 7, e depois o pessoal reescreveu mais 6 cartas depois, já é na segunda geração dos cristãos. Então, o primeiro escrito do Novo Testamento, vocês já sabem, só para relembrar, que é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Muito bem. Então, primeiro, vai até o ano 67. Do ano 67 ao ano 97, então, é a segunda geração. A primeira geração é chamado a Era Apostólica. E agora, a partir do Evangelho segundo Marcos, que é o primeiro evangelho escrito, que a gente sabe que é do ano 70, 75 depois de Cristo, então nós já estamos na segunda geração dos cristãos. E é a Era Pós-Apostólicas. Muito bem, no encontro de hoje, nesses 25 minutos, a gente vai tentar trabalhar, vamos ver se a gente dá conta de trabalhar 4 pontos. Quem é Marcos? Né? Para a gente saber um pouquinho aquela pessoa. A gente sabe que os evangelhos, primeiro tem a comunidade. E a pessoa que escreve o evangelho, então por isso que não é evangelho de Marcos. Vocês podem abrir a Bíblia aí em qualquer lugar, é evangelho segundo Marcos. Segundo Lucas, segundo Mateus, segundo João. Segundo é diferente de. Segundo, quer dizer, conforme Marcos, de acordo com. Entendeu? É nesse sentido que nós vamos conversar, então, na era pós-apostólica. O primeiro ponto, quem é Marcos? Né? Então, a comunidade dedicou a esse evangelho para essa liderança Marcos. Ele aparece em bastante lugar na Bíblia, né? E eu vou passar alguns para vocês. O primeiro, o nome dele era João Marcos. Então o primeiro nome é hebraico e o segundo romano. Ele era primo de Barnabé. Está lá na carta aos Colossenses, capítulo 4, 10. E é da família levita. Então faz a família levita também, que está lá no livro do Atos dos Apóstolos 4:36. Ele acompanhou o apóstolo Paulo e Bernabé, está lá no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, 25, 13 e 5. E depois separou deles. E parece que Paulo não gostou muito dessa história, não. Então Marcos começou a andar com Barnabé. E Paulo começou a andar com Silas. Então, ele faz parte do grupo do apóstolo Paulo. Então é uma pessoa bastante conhecido, né? E ele também era um dos colaboradores. Então ele aparece na carta de Colossenses, ele aparece no Atos, ele aparece em Filemão, ele aparece em Timóteo. Então, e ele aparece aqui, bastante interessante, que ele aparece também na carta de Pedro. Na primeira carta de Pedro, se vocês for ver lá, no capítulo 5, versículo 13, vai aparecer meu filho Marcos. Então o Pedro chamava ele de primo.
Então, eu vou pegar só um texto aqui, para nós ver quem era Marcos, tem muito, ver se a gente vai dar conta de tudo. Então, aparece, então, ele separou de Paulo, e parece que Paulo não ficou muito contente, mas, no final, estavam juntos. Isso que é a importância do cristianismo, isso que é a importância das comunidades. E aqui, na carta, segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, 11, vai dizer assim, ó, ele vai dizer assim, ó, eu vou começar um pouquinho antes aqui, né, para nós entender. Ele vai dizer assim, vou começar do 11, ela, somente Lucas está comigo, busque Marcos e traga com você, pois para mim ele é muito útil no ministério. Quer dizer, e depois no versículo 12, ele vai falar assim, enviei Tico e Éfeso, quando você vier, traga a capa que deixei em Troades, na casa de Carpo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. Então, aqui a gente vê a importância de Marcos, né, no Evangelho segundo Marcos, né, para Paulo. Né? Muito bem. O outro ponto que eu queria conversar com vocês hoje, então, é a mensagem central. Qual é a mensagem central que Marcos quer deixar? Já que no encontro passado, nós conversamos, no encontro 5, conversamos todos sobre o Evangelho segundo Marcos. Agora, qual que é a mensagem principal? Bom, Marcos está escrevendo lá no ano 70, 75. E a gente sabe que aqui está numa época muito difícil, a grande perseguição do Império Romano contra as comunidades. Está acontecendo a destruição de Jerusalém e, ao mesmo tempo, a destruição do templo. Os dois grandes pilares que os cristãos nunca pensaram, e nem os judeus, que um dia ia cair. Mas caiu. Então, é um grande sofrimento que eles estavam passando. Então, Marcos, ele escreveu o seu evangelho para ajudar as comunidades a encontrar uma resposta para os seus problemas e preocupações. Muito provavelmente ele não contava nada de novo. Quando ele escrevia a comunidade, ele sabia que os seus discípulos já conheciam os textos. Os textos, quais os textos? Os textos do Antigo Testamento. Ele já conhecia os textos, já conhecia a história de Jesus. Quando ele estava lá no ano 70, 75, ele estava aí mais ou menos de 37 a 42 anos, depois de Cristo. Já fazia 40 anos que Jesus tinha sido morto, assassinado e ressuscitado. E ele estava nessa época aqui. Então, quando ele escutava o Evangelho de Marcos, ele já sabia o que o Marcos queria passar para eles. Olha, o novo de Marcos, que nem ia passar para as comunidades, é como se fosse hoje. Vamos comparar com o dia de hoje, né? Quando no domingo nós vamos dar a leitura do Evangelho, lá tem o padre, ou nós temos lá o ministro, ou as ministras, que agora, graças a Deus, nós temos bastante mulheres, né, na frente da igreja, e com o grande esforço do nosso querido Papa Francisco, que está fazendo a sua Páscoa, né, que ele já passou para a sua Páscoa, e agora nós estamos na oitava da Páscoa, e vamos entrar depois no tempo pascal, que é 50 dias depois da Páscoa, né? Então, o pessoal já conhecia, né? O pessoal já conhecia esses textos. E hoje também, quando a gente vai ler o Evangelho na hora da celebração, ou na hora da missa, todo mundo já conhece. Está cansado de ouvir esse Evangelho. Mas por que todo domingo quer participar da missa? Todo dia, eu quando estou aqui em casa, todo dia participo, estou folgado 6 horas, eu participo da missa de Aparecida. Os evangelhos, todo ano é o mesmo, é repetido. Mas o que tem de novo aqui? Sabe o que tem de novo aqui? É a explicação da palavra. Cada explicação da palavra tanto faz das mulheres como dos homens, é um novo que vai trazer. Por quê? Porque o evangelho é colocado na vida, né? Ele transforma a história de Jesus como espelho
para as comunidades descobrir nela como ser discípulos e discípulas de Jesus. Então, isso aí é a grande mensagem do Evangelho segundo Marcos e dos outros também, né? Por isso que o Evangelho segundo Marcos, o discípulo de Jesus, os apóstolos de Jesus, o Marcos dá um destaque muito grande para os apóstolos. Vocês podem prestar atenção lá no Evangelho, lendo com essa ótica. Ele, vamos dizer assim, os discípulos de Jesus, os apóstolos, é o xodó de Jesus. Então, dá um destaque muito grande. Muito bem, esse é o novo do Evangelho, então, segundo Marcos. Muito bem, já foi, então, 2 pontos, né, que nós conversamos sobre o Evangelho segundo Marcos. Outra coisa importante, pessoal, do Evangelho segundo Marcos, é a mensagem principal que o Evangelho segundo Marcos quer passar para nós. Eu até estou aqui com esse livro aqui do Carlos Mester, né, que é o nosso maior estudioso, é uma referência aqui para a gente aprender o Evangelho segundo Marcos, né? O grande destaque que vai aparecer no Evangelho segundo Marcos é a expulsão de demônios, né? Logo no Evangelho de Marcos, logo no começo, um dos milagres de Jesus é expulsar os demônios. O primeiro impacto que ele leva no povo, a causa é a expulsão de demônio. Está tudo lá no capítulo 1, a expulsão de demônio. Um dos principais brigas entre Jesus e os doutores da lei é a expulsão de demônios. O primeiro poder que Jesus dá para os apóstolos: vai para o mundo afora, leva o Evangelho e expulsa os demônios, né? Eles vão expulsar demônios, vai curar as pessoas. E o anúncio da ressurreição, né, acompanha Jesus depois da ressurreição, é a expulsão de demônios. Mas o que significa expulsar demônios? Eu vou pegar um texto aqui para vocês verem o que significa isso, né? Primeiro vamos ler o texto e depois a gente volta aqui para a gente aprofundar um pouquinho essa questão. No capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos, vou pegar só um aqui porque o nosso tempo já está dando na metade já do tempo, não dá para a gente aprofundar. Eu vou ler aqui o capítulo 5, ele vai de 1 a 20, mas eu vou simplificar aqui por causa do nosso tempo, de 1 a 5, 1 a 6. Vai dizer assim, olha: Jesus e seu discípulo chegaram ao outro lado do mar, na região dos Gerazenos. E assim que Jesus saiu da barca, um homem vindo do cemitério, possuído por um espírito impuro, foi ao encontro de Jesus. Ele morava no meio de túmulo e ninguém conseguia segurá-lo, nem com corrente. Muitas vezes tinham prendido em correntes e algemas, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas e ninguém conseguiria dominá-lo. Estava sempre em meio dos túmulos e pelas montanhas, dia e noite gritando, se machucando com pedras. Até olha o versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu, ajoelhou-se diante dele. Olha, o homem estava possuído pelo espírito mau. Acompanha comigo aí, ó. E ninguém conseguia segurar. Estava amarrado com corrente, com algemas, corria entre os túmulos, se machucava. Quando ele viu Jesus, ele veio e se ajoelhou perante Jesus. Então, se você, meu irmão, se você, minha irmã, alguém tem medo de demônio aí, tem demônio, tem diabo, tem Satanás, tem espírito mau, tem espírito impuro, tudo é coisa do mal.
Tudo é a mesma coisa. A gente não vai dar tempo de explicar um por um para vocês aqui por causa do nosso tempo. Um dia nós vamos fazer um curso aí, um vídeo, só para entender o que é demônios, diabo, satanás, espírito mal, essas coisas todas. Bom, versículo 7. Chamando em alta voz, que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus, eu te imploro, não me atormente, porque Jesus lhe disse, espírito impuro, saia desse homem. E Jesus perguntou, qual é o seu nome? Disse, meu nome é Legião, porque somos muitos. E suplicava com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, depois vai ter aqui, seguindo aqui o texto, vai dizer que Jesus tirou o espírito e mandou para os porcos. E os porcos saíram correndo, pulou no mar, morreu tudo. E depois, no final, ele queria seguir Jesus. Jesus mandou ele para casa. Mas o que significa expulsar demônio? É o grande tema dos evangelhos sinóticos. Então, aqui tem uma dica aqui, ó. Muitas vezes, quando o povo não sabe explicar um fenômeno ou uma doença, recorrem explicações e remédio que vêm da cultura, que diz, é quebranto. Ou alguns espíritos, ou algum mau espírito. Outros tentam afastar o mau espírito com exorcismo, despacho, rezas fortes. Outro, levado pela cultura do nosso tempo, age de outra maneira. Para poder expulsar o mal e melhorar as condições de vida do povo, eles procuram atingir as causas do mal. Busca médicos, ensina medicina alternativa, faz mutirões, reúne comunidade, organiza clube de mães e sindicato. Pessoal, hoje tá bom, né? Hoje a gente sabe resolver essas coisas. E da época de Jesus? Como é que fazia? Na época de Jesus não tinha nada disso. Então, no tempo de Jesus, a maneira de explicar e resolver os males da vida era semelhante à explicação da cultura antiga. As palavras demônio, satanás, eram usadas para indicar o poder do mal, que desviava a pessoa do caminho. Por exemplo, quando Pedro não quis seguir Jesus, ele escapou do caminho de Jesus, que Jesus falou para ele, cai fora, Satanás, sai da frente de mim, Satanás. Ou a gente vai dizer assim, por exemplo, lá no Apocalipse aparece muito diabo, Satanás, demônio, espírito impuro, e havia muito medo, e havia gente que expulsava o demônio. Agora, Jesus, aqui no Evangelho segundo Marcos, ou em todo o Evangelho, então Jesus, ele vem trazer o novo. Jesus vem trazer aquilo que é de melhor para nós, né? Então, ele expulsava o mal. Então, mesma coisa é hoje, né? Expulsar o mal criava um grande conflito entre Jesus, a comunidade marcana, a comunidade mateana, a comunidade lucana, que é os evangelhos, a comunidade joanina, contra os doutores da lei, que era contra Jesus. Então, expulsar demônio é um tema muito forte e muito principal no Evangelho segundo Marcos. Muito bem. O outro ponto que eu queria conversar com vocês, não sei se vai dar tempo da gente aprofundar, mas vamos só conversar um pouquinho. Então, pessoal, é o capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos. No capítulo 6 aparece um conflito legal aqui, tá? Capítulo 6, do versículo 1 até o 29, aparece que Jesus foi para a terra, saindo daí, Jesus foi para a sua terra e seus discípulos seguiam com ele. Quando chegou o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvintes estavam admirados, dizendo, de onde vem tanta sabedoria e tudo mais. E a partir do versículo 14 até o 29, vai
falar da morte de João Batista. João Batista foi aquele que veio abrir o caminho para Jesus. É verdade, todo mundo sabe disso, abriu o caminho para Jesus. E ele denunciava, ele era um profeta. Então, o Herodes fez uma grande festa, chamou todo mundo lá para participar da festa. E lá também estava, então, estava também lá a mulher de Herodes e a filha. A filha dançou muito bonito. E ele pediu, falou para ela, pode pedir o que você quiser. Eu dou até metade do seu reino para você. E ela pediu, falou, mãe, o que eu peço? Pede a cabeça de João Batista. E ele mandou matar João Batista. Então, é um grande banquete para matar alguém. E a partir do capítulo 6, versículo 30 até o 44, vai aparecer aqui o texto. Um chama de multiplicação dos pães, outro chama de partilha dos pães, e o outro chama de milagre dos pães. Bom, aí cada um vai achar aquilo que acha melhor. Aqui não vai dar tempo de nós aprofundar tudo, mas conta uma historinha assim, eles estavam lá voltando da sua missão, não tinha nem tempo de comer, um entrando, o outro saindo. Jesus, vamos entrar na barca, vamos do outro lado, vamos descansar. Entrar na barca e atravessar o mar da Galileia. Quando eles desceram lá do outro mar, viu uma grande multidão e parecia-se como ovelha sem pastor. Estou falando do capítulo 6 de Evangelho segundo Marcos, do versículo 30 ao 44. E o pessoal ficou lá escutando Jesus. Só que quando chegou mais tarde, os discípulos de Jesus, manda esse povo embora, que aqui já está ficando escuro, já é noite e eles não têm nada o que comer. Jesus falou, vocês mesmo que têm que dar de comer. Mas como nós vamos dar de comer? Só se nós tiver aqui trabalhar 200 dias e não vai dar para tratar com eles. Jesus, vai lá e pergunta se eles têm alguma coisa para comer. Eles foram perguntar e eles responderam, nós temos 5 pães e 2 peixes. Mas o que adianta tudo isso? Jesus falou, manda o pessoal sentar em grupo. O pessoal sentou em grupo. Jesus pegou o pão, os peixes, orou e deu para os discípulos. E o discípulo foi partindo e partilhando com eles. Todo mundo comeram e ficaram satisfeitos. E diz que sobrou 12 cestos. Termina aqui dizendo que, olha lá, no versículo 46, diga lá, comeram, era mais de 5.000 homens e sobrou 12 cestos. Qual que é aqui o milagre maior aqui? Se é partilha, se é milagre, se é multiplicação. O texto aqui não fala por multiplicação, né? Agora, o primeiro ensinamento de Jesus, vocês têm que dar de comer. É o primeiro ensinamento. Mas onde? Não tem dinheiro. Vai ver. Ele foi lá ver, tem pão. Então, tinha. Vai olhar a realidade. Eles olharam a realidade. Depois, manda o pessoal sentar em grupo, organização. Primeiro, quer dizer, responsabilidade, vocês mesmos dar de comer. Depois vai olhar a realidade. Depois manda o pessoal sentar em grupos. E depois abençoa o pão e partilha. É a partilha. E depois que partiu, todo mundo comeu e sobrou, que deu para encher 12 textos. Olha só, responsabilidade, olhar a realidade, organizar em grupo, quer dizer, organização, depois partilha, e depois todo mundo comeu e sobrou, e não joga nada fora, não pode desperdiçar nada. Olha que bonito, essa é a grande importante do Evangelho segundo Marcos. E para nós encerrar, já está 24 minutos, o Evangelho segundo Marcos, ele começa na Galileia. Olha lá o versículo 14. Depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para a Galileia, pregando a boa notícia de Jesus. E ele termina, sabe onde? Capítulo 16, versículos 7 e 8. No 8 termina. Nós já explicamos que a partir do versículo 9 do capítulo 16 já não pertence mais ao Evangelho segundo Marcos. Aí vai dizer assim, mas vão e digam ao discípulo e a Pedro que ele vai na frente de vocês para a Galileia. E aí vocês vão e o verão. Quer dizer,
Tudo começou na Galileia e tudo termina na Galileia. Olha que bonito, pessoal. Por que tem que começar do na Galileia? Porque é a vida da gente. Todo dia a gente tem que recomeçar. Todo dia a gente é um novo dia. Todo dia nós temos um desafio para resolver. Um grande abraço a todos vocês. E partilhe esse vídeo com todo mundo. E pede para o pessoal se inscrever no nosso canal. Quanto mais gente se inscrevendo aí, mais gente vai conseguir mais coisas. Vamos evangelizar melhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo agora, que vai ser Evangelho segundo Mateus.